Uma boa noite a todos vocês presentes e uma boa noite para você que está nos acompanhando de longe através do YouTube, no nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Pedimos para você que está nos acompanhando à distância que reserve uma jarra ou uma garrafa com água, um vasilhame, para que seja fluidificado durante toda a nossa reunião e que prestemos a atenção na página de abertura e no estudo que nos é ofertado, que ali, nessa evangelização, é também um cuidado a mais para nós. Vamos ouvir a página de preparação com o nosso irmão João. Boa noite, meus irmãos, que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Livro Fonte Viva, a lição de número 65, que tem o título Não te enganes. Tem uma passagem aqui de Paulo, Coríntios 2, versículo 10, capítulo 10, versículo 7, diz assim: olhai para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isso contigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muitas vezes, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E em tais circunstâncias costumamos esquecer impensadamente que outros estão fazendo pelo bem muito mais do que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavana-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, seu turno, ensoberbece-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões, mas, envoltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes da nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto contigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Graças a Deus. Então vamos todos juntos
elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael e aos demais abnegados trabalhadores, que sempre estão aqui na sustentação de todos os nossos trabalhos, de todas as nossas atividades. Vamos conversar com o Mestre Jesus. Jesus amigo, nessa noite, esfriou, mas estamos aqui. Mais uma noite em que aqui nos encontramos neste recinto, nesta casa de caridade, nessa casa de luz, recebendo fluidos positivos, recebendo amparo, procurando nos sentirmos melhores. Mestre, nós não sabemos mensurar a quantidade de benefícios que recebemos quando chegamos aqui, desde lá do portão, ao passarmos pela recepção e ao chegarmos a este salão. Muito está sendo ofertado já nesse momento. Agora há pouco mesmo a página de abertura, daqui a pouco o Evangelho que nos trará essas reflexões. Te pedimos, por favor, Mestre, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por sua tamanha misericórdia. Pedimos para que essa reunião transcorra contente. E te pedimos também, toca a fronte da nossa irmã Rosana, que oferecerá para nós os frutos desses estudos citados, trazendo para nós a sua experiência, o seu entendimento, porque é assim que se processa a doutrina espírita. Vamos todos juntos, uns pelos outros, estudando, entendendo, dirimindo dúvidas, voltando a estudar e internalizarmos tudo isso, pois tudo aquilo que está no Evangelho, as páginas escritas, descritas pelos nossos irmãos, amigos espirituais, precisam sair dessas páginas e tornar atividade do nosso cotidiano. E assim, Mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Vamos ouvir a nossa irmã Rosana? Boa noite a todos, boa noite presente, boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham em seus lares. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 6 do nosso Evangelho, que tem como título central o Cristo Consolador. Esse capítulo é um capítulo curto, mas é de fundamental importância, porque está falando, da missão de Jesus, do que ele falou para nós e do que ele deixou prometido. E ele, no Evangelho, começa assim, o item 1, o jugo leve. E ele fala, essa fala está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30. Ele diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Muito bom poder ouvir isso, né? Mas a gente precisa entender o que vem ser jugo. Muitos talvez não saibam, porque jugo é uma ferramenta que se usa até hoje, que se colocava, sobre o dorso do boi, dos bois, para que eles pudessem caminhar lado a lado no arado e nas estradas e não se perderem no caminho. Olha a comparação que Jesus faz, Maravilhosa. Mas também tem o fardo. E o que é o fardo? O fardo é um amarrado grande de feno seco
que pesa muito. Acho que todos conhecem essa figura, né, do fardo. Então imagine algo que pesa muito junto a Jesus. Fica leve, fica suave. Sendo assim, de que forma o jugo de Jesus é leve e o fardo é suave? Se esses objetos que ele compara são objetos grandes e pesados. É justamente isso que nós vamos ver hoje. Porque no capítulo anterior, o capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os aflitos, que são 31 itens falando das nossas aflições, e não está antes do Consolador, do Cristo Consolador à toa, né? Temos que lembrar que Kardec, ao colocar todo o Evangelho em ordem, essa ordem não é a troco de nada, escolhas aleatórias, não. Tem toda uma composição para nos ajudar a entender. Primeiro ele fala, no capítulo 5, das nossas aflições, sejam quais forem que estejamos passando. E logo em seguida ele traz o Cristo Consolador. E quando Jesus aqui esteve, vivendo entre os homens da sua época, que poderia ser igual a hoje, com todas as aflições que nos cercam, cumpriu rigorosamente as leis de Deus. Para cada aflição que lhe foi apresentada, ele apresentava um comportamento baseado nas leis de Deus. E que lei é essa? É a lei de amor, justiça e caridade. Todos nós aqui temos uma passagem na mente do Cristo. E nós temos hoje, né, um filme muito bom que é de Chosen, está lá no Netflix, né? Falando dessas passagens, nos relembrando como as coisas aconteceram. Que se prestarmos atenção, cabe nos nossos dias. E é mais um convite, né? Vamos lá, tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também podeis vencer. Ou seja, se andarmos lado a lado com Jesus, né? Lembra do símbolo que ele trouxe do jugo? 2 bois andando, um ao lado do outro. Se andarmos lado a lado com Jesus, de que forma? Lendo, estudando e, acima de tudo, vivenciando seus ensinamentos, aos quais aprendemos através do Evangelho. As dificuldades que nos chegam, né? Seja essas dificuldades de ordem que for, perda de entes queridos, se ainda não perdemos, com certeza perderemos, faz parte da lei. Mas também dificuldades financeiras, que muitas das vezes, pelas quais passamos, foi criadas por nós. Não foi ninguém que roubou praga, né, ou qualquer coisa desse tipo. Foram as nossas escolhas que nos levaram a essas dificuldades. Por mais difícil que seja ouvir isso, mas é a pura verdade.
Porque se a gente refletir um pouquinho, vai perceber essa verdade. Temos também problemas de ordem familiar. E a gente ainda escuta o quê? Eu não pedi para nascer nessa família. Pediu sim. Mais do que pediu. Implorou. Por quê? Porque no íntimo, no fundo, nós sabemos que a família ao qual nós pertencemos é a melhor para nós, para as nossas necessidades de aprendizado. Temos também os problemas de saúde, aos quais nos trouxeram a essa reunião. E a gente precisa refletir por que adoecemos. André Luiz, eu gosto sempre de trazer isso, porque quando eu fiz esse estudo, eu aprendi muito com ele lá no livro Missionários da Luz, quando ele explica que vírus e bactérias são meros coadjuvantes nessa história toda. Como assim? Está lá no livro. Quem tiver oportunidade, leia. Mas o que ele está falando para nós? Ele está falando aquilo que já foi dito há muito tempo atrás, há milênios. Corpo são, mente sã, corpo são. Ora, se o meu corpo não está são, é sinal que minha mente está doente. Meus sentimentos estão doentes. E eu preciso olhar para isso. Observe o mundo hoje, com todas as suas aflições, onde as doenças mentais estão aí à flor da mente, no olhinho da flor da pele, né? A flor da mente. Ansiedade, depressão, angústias, de todos os níveis. Por quê? Por que está aí eclodindo isso tudo agora? Será que é agora? Eu preciso pensar sobre isso. Porque cada vez mais os consultórios estão se enchendo de pessoas adoentadas em seus pensamentos. Pelo simples fato de eu não compreender, não aceitar a lei de Deus. Porque o Jesus falou, né? A dureza dos vossos corações. Porque a dureza do meu coração é que me faz não entender o outro, ou mesmo subjugar o outro com as minhas vontades. Né? Então eu preciso olhar para isso tudo, para me curar. O passe ajuda, o Evangelho ajuda. Mas se eu não me permitir que tudo isso me auxilie, sabe aquele termo secar gelo? É assim que eu fico. Porque ora a doença aparece aqui, ora aparece em outro lugar do organismo. E eu não paro para me olhar emocionalmente. Eu não paro para olhar para os meus sentimentos. Porque toda dificuldade, quando eles nos chamam, nos traz essa mensagem, ele está nos dizendo o quê? Porque ele nos chamou, né? Vinde a mim. Toda dificuldade que eu passo, ao seu lado, fica mais leve, mais suave. E isso se dá à medida que eu confio e vivencio essa lei, esses ensinamentos. Podemos entender esse jugo como uma diretriz para a nossa vida. O amor de Jesus como diretriz de uma forma ativa de se viver. Ao dizer tomai, observe que tomai é um verbo imperativo, ou seja,
Ele está nos convidando a fazer dessa maneira. Trazer Ele para perto de nós, caminhar com Ele lado a lado, para que essas dificuldades, essas aflições, se tornem mais leves. Porque, como eu disse anterior, Ele vivenciou tudo que a gente vivencia. Mas lembra, tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês também podem vencer. É só me seguir. É só fazer como eu fiz. Daí Ele ser o nosso guia e modelo. Guia é o quê? É aquele que vai na frente, nos mostrando o caminho. Por isso Ele é o nosso guia. E Ele mostrou. Para qualquer aflição, tem aqui uma solução, um consolo, um esclarecimento no Evangelho. Como eu disse, daí Ele tem dito: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem não quer? O alívio das aflições. Todos nós queremos. O convite já foi feito. A pergunta tem que ser: por que não estamos indo? Eu preciso refletir porque eu insisto. Essa é a condição para passarmos por nossas dores de uma maneira leve e suave, indo até Ele, vivenciando seus ensinamentos, que apenas nos impõem como dever o amor, a justiça e a caridade. Entendendo isso, fica mais fácil compreender por que sofremos. Aí, cada um olha para a sua dor, para o seu sofrimento, para a sua dificuldade. Reflita, seja sincero com você mesmo, que com certeza você vai descobrir. Por que eu estou sofrendo? É por rebeldia? É por egoísmo? Por ignorância? Pela maneira ao qual eu fui educada? Se fizermos uma análise profunda, vamos entender por que eu sofro. Por que eu estou passando pelo que estou passando. Porque se eu estou sofrendo, é porque eu não entendi os ensinamentos. E se eu não entendi, eu não vivencio da maneira que Ele orientou. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o capítulo 6 traz informações preciosas. Estou um pouco atrapalhada. Porque ele também fala do Consolador prometido. Que também é uma passagem de João, no capítulo 14, versículos de 15 a 17, e o versículo 26, que fala assim: se me amas, lembra aqui que ele perguntou a Pedro, por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Né? E ele está falando, se me amas, ou seja, agora ele está falando para a gente, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e entrará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito,
que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E o mundo vem aprendendo com quem? Que consolador ele está falando? O Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Em que sentido? O que o Espiritismo esclarece, as outras religiões também vão falar, e já estão falando. Isso é que é maravilhoso, né? É quando a gente observa um irmão de uma outra religião falando a mesma coisa, a mesma língua. Isso é ótimo para todos nós. Porque o Espiritismo fala sobre o quê? A vida futura, a pluralidade das existências, a reencarnação, a confiança da justiça de Deus através da lei de causa e efeito. Ou seja, ninguém está pagando nada. Nós estamos aprendendo, nos aperfeiçoando, nos melhorando a cada vinda. É a grande oportunidade para todos nós. Que há muitas moradas na casa do Pai. Se não for aqui, vai ser de uma outra casa. Né? Então, hoje nós, através do Espiritismo, conhecemos toda essa verdade. E ele nos informa que o Espiritismo, na época predita, veio cumprir a promessa do Cristo. Consolando, esclarecendo e nos libertando dos ensinamentos deturpados, mal compreendidos, que a gente ainda vê por aí. Mas está tudo aqui, no Pentateuco. Livre acesso para todo mundo. A doutrina espírita não tem eleitos, não tem filhos prediletos, não esconde a verdade de ninguém, não põe na mão de Deus a minha felicidade, a nossa felicidade. Ao contrário, é lei de causa e efeito. Ninguém planta espinhos, né? Espinheiros, e colhe flores. Nos diz de onde viemos. É uma das perguntas, né? Que as pessoas se fazem muito. Mas o Espiritismo esclarece. Só não vê quem não quer. Nos diz de onde viemos e para onde vamos. E o que viemos fazer aqui. Consolando pela fé em Deus, mas também a fé em nós mesmos. Está aqui no Evangelho. Fé humana e fé divina. Porque eu preciso acreditar em mim, que sou capaz de cumprir todas essa lei. Basta eu estudar e praticar. Estudar e praticar. E dar esperança de dias melhores. Essa é a doutrina espírita, o Consolador prometido. Que nos fala, né, o tempo todo. Nos chama igual a Jesus, vinde a mim. E aqui estamos, aprendendo com os espíritos
a vida que nos espera, baseada na vida que vivemos. Não tem consolo melhor do que esse? Porque eu sou o artífice da minha felicidade ou da minha infelicidade. Não temos mais o direito de colocar a culpa no outro. Eu sou assim por causa do outro. Não. A responsabilidade é nossa. Então vamos em frente, aprendendo com o Cristo e com o Espiritismo. Porque dias melhores virão, com certeza. Estamos em plena transição planetária. Aonde a gente quer estar? A cada um é que vai construir essa estrada, junto com Cristo, lado a lado comigo. Esse é o convite. E fica para que vocês possam ler o capítulo todo em casa. É curtinho, mas é muito profundo. Uma boa noite a todos. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Lembrando sempre que assimilarmos tudo que nos é ofertado através de estudo também é um caminho para a nossa melhora espiritual. Então vamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, conversando mais um pouco com o Mestre querido. O primeiro momento de nossa reunião, Mestre amigo, já vai terminando. E aqui, dentre os benefícios que estávamos enumerando lá no início da nossa prece, voltamos a comentar sobre eles. Depois que foi nos ofertado esse estudo, Mestre amigo, que em nossa mente comece a ecoar, que nos impulsione a sermos melhores, que nos miremos com amor e carinho em nosso reflexo, no nosso espelho espiritual, e olhemos com cuidado, assim como citou a nossa irmã, e vejamos o que precisamos fazer por nós. Há muito o que mexermos em nós, e sabemos que Tu estás conosco, Mestre amigo. Sabemos que não nos abandona, e assim, juntamente com o nosso Pai, sempre proporcionando mais e mais oportunidades. Por isso também te pedimos mais uma vez que leve o nosso agradecimento até Ele, nosso Pai querido, nosso Pai amado, nosso Pai misericordioso. Precisamos nos fixar bastante nessa misericórdia que Ele tem para conosco. Ele não tem filhos prediletos, Ele tem filhos amados. Ama a cada um de nós, suas criaturas, sem distinção. Obrigado por tudo. Te pedimos, Mestre amigo, que esteja junto com cada irmão médium passista, que logo, logo estará lá atuando nos seus grupos de trabalho. Como sempre, trazendo iluminação, trazendo forças e oportunidades a todos nós que aqui nos encontramos. Esteja conosco hoje e sempre, e sabemos que Tu estás, Mestre amigo. Mas nós não podemos nos esquecer que precisamos sempre estar envidando esforços para estarmos vibrando na Tua face. E assim, sob a Tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento. Que assim seja. Graças a Deus, com bastante sorriso, graças a Ti, Jesus. Quanta luz